Bem, amigos do canal Jogando, estamos de volta. Aí, um gameplayzinho de Spider-Homem, o primeiro jogo. A gente vai jogar o conteúdo do DLC, tá? Só pra ser um pouco diferente, só pra ter alguma mudança nessa vida. Na verdade, eu ia jogar até o Amazing Spider-Man da Activision, baseado no filme lá, do Andrew Garfield e tudo. Só pra dar uma variada, dar uma desbaratinada mesmo. Mas, pô, é um game que não roda muito legal no PC, e daí ele não deixa tu jogar em janela direito. Daí eu falei, mano, quer saber? Se exploda. Vamos jogar o fácil mesmo, porque daí usa aqui o software de captura, fica tudo mais tranquilo. E eu posso me concentrar e conversar com vocês sobre a minha segunda visita ao segundo Homem-Aranha. Respondendo a pergunta do Kurogane, que eu ia parar a live e começar de novo, né? Eu tinha tido essa ideia inicial de parar a live e começar de novo, pra ficar mais fácil de baixar depois sem destacar na Twitch. Mas eu mudei de ideia, porque de qualquer forma eu vou ter que passar pelo... É porque eu não queria passar pelo software da edição, eu não queria perder tempo com isso. Mas de qualquer jeito eu vou perder tempo com isso, porque pra remover o carregando do início e tal, né, fica aquela coisa demorada, e qualquer edição que precise fazer, mas principalmente esse carregando, eu vou ter que remover ele de qualquer forma. Então já que vai pro software de edição, aí eu divido a live lá também. Já que vai ter que passar uma vez, passa duas, não tem problema, sabe? O negócio é esse. Então, vamos tocar o joguinho aqui. E reiterando, tô jogando a Homem-Aranha 1, mas eu quero focar no 2 com vocês, mas que eu vou falar bastante do 1 também, porque acaba comparando muito os dois jogos, né? Eu preciso tirar isso do meu peito, eu preciso repaginar minha opinião, principalmente porque eu deixei perder aquela live, cara. Eu não lembro qual foi minha decisão na época, eu sinceramente não lembro qual foi minha decisão na época, mas eu deixei perder a live que eu fiz falando do Homem-Aranha 2, que foi bem aprofundado as minhas opiniões sobre o game, e meio que um mini reescrevendo assim, que eu tava achando que funcionaria muito melhor se o Peter realmente virasse o Venom, né? Então eu fiz esse mini reescrevendo pra argumentar que teria sido um jogo melhor se o Peter tivesse virado o Venom. E aprofundei minha opinião naquela live, então eu fico triste que eu perdi, que eu deixei essa live se perder, nem foi pela regra da Twitch, eu só não fiz um destaque dela e deixei a live se perder pra sempre. Então é um dos motivos que eu tive vontade de retomar, de fazer isso aqui de novo, fora realmente comentar o que eu achei de jogar novamente o Homem Aracnídeo 2, né? Então estamos aí pra isso. Do que eu quero falar com vocês? Assim, o principal nessa coisa de ter perdido o principal da minha decisão de fazer é realmente ter perdido a live, porque minha opinião mudou muito pouco, assim. Quer dizer, eu nem diria que o principal da minha opinião sobre o game não mudou. Eu não tenho muita novidade pra falar pra vocês, eu não tenho muita coisa nova pra falar, assim. O principal eu ainda penso igual sobre o game. Quem acompanhou aquela live e se lembra, não mudou muita coisa. Mas antes de mais nada, o mais importante assim a se falar pra ser justo, entre aspas, com o game, né? Você não deve justiça a objetos inanimados. Mas pra ser justo com o game, foi muito melhor jogar de novo depois. Foi muito, muito melhor jogar de novo depois, assim, sem ser em live. A cadência do jogo, a maneira que o jogo funciona e tal, a maneira que se distribuem as atividades extras, essas coisas todas, funcionou muito melhor não estar fazendo em live e jogando da maneira que eu quero, na hora que eu quero, sabe? Foi muito mais interessante. A maneira que eu consegui distribuir, a proporção que eu fazia a missão principal e conteúdo extra, né, e atividades paralelas, tudo isso ficou muito mais interessante jogando no meu tempo pessoal, tranquilo, sozinho e por aí vai. Tipo, realmente o game, ele não foi feito, deu pra ver que ele não foi feito pra ser jogado no ritmo que eu joguei com vocês em live, basicamente, sabe? Então,
Começa por aí. Nisso já achei bem mais interessante, bem mais legal de jogar. Foi mais divertido no geral. Começa por aí. Só que assim, os problemas que eu encontrei no jogo ainda estavam ali, sabe? As coisas que eu considero problemáticas, assim, eu consegui me divertir mais jogando? Consegui. Mas as coisas que eu considero problemáticas, eu ainda considero problemáticas. Principalmente, eu diria, eu não acho que funciona, não acho que funcione você ter 2 Homem-Aranhas no mesmo game. Principalmente isso. Mais um motivo para fazer o Peter Venom, você integraria melhor a história desses 2 personagens, mas pra mim o Homem-Aranha é um herói mais interessante solo, pra mim. Eu sei que é uma opinião estritamente pessoal, o Homem-Aranha já participou de várias equipes, o Homem-Aranha já foi um Vingador, ele já participou do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico teve um negócio ali, Future Foundation, uns negócios esquisitos que acontecem. Enfim, o Homem-Aranha já participou de equipes, já tem histórias com outros Homem-Aranhas, né, e tal. Teve uma animação do Homem-Aranha, que é junto com vários outros. Então, assim, não é... o cara quase saiu, hein? Não é dizer que essas histórias sejam impossíveis, não é dizer que não dê pra ser legal, mas não sou fã, não é minha preferência. Não é o tipo de história do Homem-Aranha que eu gosto, não é mesmo. Eu acho que quando eu vejo uma história do Homem-Aranha, o que me interessa é esse herói lascado que ele não tem ajuda e tudo depende dele. E às vezes as coisas não dão certo, sabe? Às vezes as coisas realmente dão problema. Às vezes ele realmente não consegue. Eu acho que não só a incompetência dele, às vezes ele é incompetente. Esse é um Homem-Aranha mais maduro, né? No jogo eles trazem um Homem-Aranha mais maduro. Ele é mais competente, ele é mais experiente. Ele é Homem-Aranha já há uns 7 anos. Mas as histórias do Homem-Aranha mais jovem, que podem ser contadas com o Miles, que nesse game o Miles é bem mais jovem, envolve ele sendo imaturo, envolve ele cometendo erros da própria imaturidade, da própria ingenuidade dele, que eu acho que são histórias ricas para serem contadas, que são muito interessantes também. Só que não só isso, você tem um Homem-Aranha mais maduro no Peter, ele pode não cometer tantos erros por ser ingênuo, mas ele ainda pode enfrentar dificuldades pelas limitações dele. Ele não é um herói ultra poderoso, ele não tem os recursos de um Homem de Ferro, ele não é o Thor, ele não é ultra poderoso, né? Ele tem fraquezas. E às vezes ele apanha. Homem-Aranha é Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Às vezes ele realmente não dá conta de vencer os adversários dele, não dá conta de vencer um novo desafio quando aparece. E essas coisas, na minha opinião, são algumas das coisas que tornam um personagem mais interessante. E que você perde um pouco quando você tem 2, que você fica esperando um aparecer pra salvar o outro, que é uma coisa que acontece muito no game novo, né? Um vai salvando o outro e tal. Que é natural, se você coloca 2 Homem-Aranhas, é óbvio que isso vai acontecer. Mas pra mim não é a melhor dinâmica do personagem. Essa é a minha principal crítica ao jogo novo e ela continua. Ela continua completamente. Isso não mudou, né? Eu acho que teria sido melhor. Essa coisa do Peter Venom seria bom porque seria até uma maneira de separar um pouco mais a jornada deles. E ao meu ver, o meu entendimento, os roteiristas tiveram dificuldade de integrar a história de 2 Homem-Aranhas num game. Ao meu ver, tiveram. O Miles, a maior parte no fim, ele resolve muito as coisas, mas se você olhar a história, ela gira muito em torno do Peter só. Porque o importante da história é o simbionte, é a parte mais importante da história é o simbionte, não tem outra, não tem jeito. E isso envolve o Peter, né? Acaba envolvendo o Miles por consequência, mas assim, o principal é o Peter, o principal é o amigo do Peter, que é o Harry, que estava usando o simbionte como um artefato para se curar, né? Então, a história principal é a dele e você vê o jogo meio constantemente tentando dar um motivo do Miles estar ali, dar alguma coisa pro Miles fazer. Constantemente o jogo tá na luta
pra conseguir que o Miles, pelo menos na primeira metade, pra frente do jogo, quando o Peter vai se perdendo e tal, o Miles tem mais função. Mas no começo o jogo tenta arrumar alguma coisa pro Miles fazer e ele tenta na forma do Martin Lee, né? O Martin Lee tá escapado da cadeia e o Miles vai ter que lidar com isso, não sei o que lá. Que sinceramente é fraquíssimo, né? Você tem um game que vai introduzir um dos personagens mais populares da história do Homem-Aranha, que é o Venom, é um dos personagens preferidos da maior parte dos fãs do Homem-Aranha. O jogo vai introduzir esse personagem, você sabe disso. Quem que tá interessado em ver o Senhor Negativo, que inclusive, no primeiro jogo, o Senhor Negativo só aparece no primeiro jogo pra ser um fake out, né? Pra ser uma enganação. Pra aparecer nos trailers, pra aparecer na divulgação do game. E ocultar o real vilão do jogo, que é o Dr. Ock. É o Dr. Octopus. Ele é o real vilão do jogo. Então você tem um personagem que apareceu só de figurante, só de placeholder no primeiro jogo, e você que tenta dar uma importância pra ele no segundo, pra o Miles ter uma jornada pessoal também, pro Miles ter algum tipo de jornada interessante no jogo, que não se compara, não tem como. Esse é o tipo de coisa que o roteirista tem que saber quando ele tá fazendo um game, quando ele tá fazendo um roteiro sobre o Homem-Aranha. O pessoal da Insomnia, que com certeza é fã do personagem, a gente percebe isso no primeiro jogo, a gente percebe isso no capricho e no carinho que eles tiveram no desenvolvimento do game. Eu, pessoalmente, não gosto, porque, né, por motivos que eu já expliquei pra vocês, eu não gosto muito do segundo jogo, principalmente da história dele. Mas, mesmo assim, eu vejo o esmero que os roteiristas tiveram. Eles tentaram fazer um bom jogo, eles gostam do personagem. Então, se eles conhecem um personagem, eles têm que saber que ninguém vai estar interessado no Miles indo atrás do Martin Lee, quando a gente tem a saga do simbionte pra ver, cara. Isso não tem conversa. E tipo... eu vejo muita gente usar isso de desculpa pra criticar o Miles, a participação do Miles, e eu acho importante fazer essa diferença com vocês, deixar isso claro. Eu não vejo problema nenhum no Miles. Eu gosto do personagem, eu gosto dele como Homem-Aranha, eu acho que ele tem histórias muito interessantes para serem contadas, eu gosto do jogo solo dele, e é isso, eu quero o solo, eu quero o foco e a atenção no Miles, o foco e a atenção no Peter, sabe? Que esse que é o negócio, porque... O negócio do Homem-Aranha tá sozinho não é só ele superando as dificuldades dele sozinho, é também esse foco, esse hiperfoco no desenvolvimento psicológico do personagem. Eu falei pra vocês que eu joguei o Homem-Aranha 1 de novo, né? Eu tô trazendo aqui. Pô, o Homem-Aranha 1, ele tem de super interessante você ver o Peter ajudando. Isso que é uma coisa que eu acho que foi muito inteligente que eles fizeram no primeiro game. Todo mundo sabe que o Otto Octavius vai virar o Dr. Ock. Todo mundo sabe que ele vai virar um vilão. Todo mundo sabe disso. O jogo sabe que você, como jogador, sabe disso. O jogo não quer fazer um plot twist com isso. Então, o que o jogo faz? O Peter não sabe. Então, você acompanha essa jornada dos dois juntos. Você acompanha o Peter ajudando o Dr. Otto a virar o Dr. Ock sem saber. E isso é uma coisa que foi muito interessante. E só é mais interessante quando você está constantemente focado no personagem. E pra dizer que eu gosto, né, pra dizer pra você que funciona também com o Miles no jogo solo do Miles. Eu tenho uma review do Homem-Aranha Miles Morales no canal, e vocês viram, naquela review eu deixo claro como eu gostei do game, e a minha maior crítica do jogo do Miles Morales é que como eles fizeram esse puxadinho, eles fizeram um jogo muito curto. Eu queria passar mais tempo com o Miles, eu queria me aprofundar na parte psicológica, no drama com a mãe dele, descobrindo que ele é o Homem-Aranha. Pô, pensa na mãe do Miles, que ela perdeu o marido na explosão de um vilão do Homem-Aranha. E agora o marido era policial, agora o filho também, né, não é policial, mas também vai viver, né, no perigo de combate ao crime. Como que é isso no psicológico dela? Como que ela consegue dar tanto apoio pro filho? Eu gostaria de ver esse desenvolvimento mais profundo, mais próximo. Eu gosto do... E assim, eu fiquei zoando que o Miles não esconde a identidade secreta dele, né? O Miles, ele delata pra todo mundo. O Peter tenta esconder o máximo e o Miles sai falando. E tipo, cara, isso pode ser interessante.
O Miles é o outro personagem. O Miles tem o jeito dele de ser Homem-Aranha, ele não quer esconder pros outros. E beleza, já é uma diferença dele pro Peter. É uma coisa que pode dar uma dinâmica muito interessante. Só que a gente não consegue explorar muito um, nem muito o outro, porque os dois têm que viver no mesmo jogo, sabe? A coisa de jogar fora de live e jogar sozinho, prestar mais atenção e curtir o game, uma coisa que deu pra perceber, por exemplo, me conquistou muito uma hora que o Miles tá falando com a mãe dele no telefone e a mãe dele fala pra ele assim, fala em espanhol mesmo, te quiero, mi aranita. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu achei a coisa mais fofa do mundo quando a mãe do Miles fala assim com ele, te quiero, mi aranita. É muito fofinho, cara. Então, pô, eu quero passar mais tempo com esses personagens, me aprofundar no relacionamento deles, porque fica mais interessante. Da mesma maneira que, por exemplo, no final do primeiro game, alerta de spoilers pra quem não jogou ou não sei o quê, a gente tem uma morte muito importante no final do primeiro game que me pega demais, cara. Me pega demais. E não é nem tanto porque a gente passou tanto tempo com essa personagem, porque a gente não passa tanto tempo com esse personagem. Mas, tipo, a gente sabe da importância do personagem pro Peter, porque a gente passa o tempo todo com o Peter. Então a gente sente muito a morte dessa pessoa. E é isso que é o negócio de... E é isso que é um... E assim, além de tudo, isso é uma grande vantagem do videogame. Porque o videogame te dá muito mais tempo com um protagonista do que um filme dá, né? Um livro consegue te dar muito tempo com o protagonista, uma série também, mas que o filme não tem comparação. É muito mais tempo que os quadrinhos até. Videogame, tu tá ali na pele do personagem, você tá vivendo os dramas dele, você tá sempre acompanhando ele, você tá vendo o que ele pensa e tal. Isso ajuda a criar um drama que outras mídias não têm a chance. E você acaba diluindo essa sua oportunidade fazendo um jogo com 2 Homem-Aranha, sabe? Eu acho que pra mim isso foi cagada. E a Insomniac se colocou num beco sem saída, porque eles não quiseram matar o Peter. Acho que foi covardia, mas eu entendo que eles não quiseram causar um motim, né? Ia ser um verdadeiro motim se eles matassem o Peter. Mas era o certo. Matar um deles. Ou deixar paraplégico, sei lá. Mas não quiseram, eles estão com esses 2 Homem-Aranha, e se você tem um Peter, ele vai participar do segundo jogo. E eles quiseram introduzir até a Cindy Moon, que seria uma terceira Homem-Aranha. Cara, vai virar bagunça o próximo jogo. Porque isso é outra coisa que eu percebi jogando o segundo game. Você tem até ali o gatilho rápido de habilidades e o gatilho rápido de gadgets, tudo feito porque ia ter o quê? Ia ter aquela versão multiplayer, né? Esse jogo foi muito pensado no multiplayer e eu acho, a minha opinião, isso é totalmente opinião aleatória, tá? Eu não tenho evidências disso, mas a minha opinião é que o jogo foi todo pensado pra um dia trazer esse multiplayer e introduzir novos personagens com foco nessa questão do multiplayer. Eles querem expandir o número de personagens jogáveis dentro da própria história pra ficar mais interessante no multiplayer também. Agora a Sony quer se afastar um pouco dessa ideia de jogos como serviço, eu não sei como que isso vai ser, eu não sei como que isso vai acontecer, né? Mas, cara, eu acho que a ideia de multiplayer teve seus impactos no game, sim. No segundo. E, pô, é uma ideia que talvez não vai ser nem seguida mais tarde, né? Então... sei lá, sabe? Eu me perdi um pouco aqui no discurso. Eu queria começar falando, focando mais nas vantagens do Homem-Aranha 2, das coisas que eu gosto do game, né? Deixa eu retomar um pouco isso, até lembrei. Essa coisa do gatilho rápido de habilidade e de gadgets, eu gosto do gatilho rápido. O combate do 2 é muito mais, mais dinâmico, é bem divertido. É bem legal como eles tentaram diferenciar os 2 Homem-Aranhas. Eu respeito muito isso, eu acho isso muito maneiro, né? Como eles tentaram diferenciar. É diferente até a HUD e tal. Você começa o segundo jogo, você começa já bem mais forte. O primeiro tu começa bem fraquinho, bem quase sem habilidades. E principalmente depois de ter jogado o segundo, você volta pro primeiro, tu se sente muito amarrado no início do primeiro. O segundo você já começa com muito mais coisa legal pra fazer, assim, e isso é legal, vejo como uma grande vantagem.
O negócio do sovaco de teia, o negócio das asas de teia. Esse bagulho, cara, é uma parada que eu realmente não curto. Mas é uma habilidade interessante, dar uma planadinha. O que eu gostaria... A minha crítica real, depois de jogar de novo e perceber, a minha crítica real das asas de teia, o que eu não gosto. Eu não gosto que você consegue voar no game. Você consegue voar a cidade inteira. Você pode praticamente ir de ponta a ponta de Nova York, balançando uma ou duas vezes. Ou se você realmente fizer questão, você não precisa balançar nenhuma vez. Você só vai voando nas correntes de ar e não sei o que lá. Eu não gosto disso. Eu acho bobo. Claro, tipo, João, você não gosta, é só você não usar. Verdade. É só não usar. Mas eu gostaria que fosse uma mecânica que eu tô falando do que eu gostaria, né? Eu tô falando da minha preferência, obviamente. Então, como eu gostaria que a mecânica funcionasse, é que a gente tivesse essas asas, elas são boas. Quando eu voltei pro 1, eu senti falta delas. Mas eu gostaria que elas tivessem um uso mais limitado. Que fosse só uma planadinha. Que não fosse um bagulho que você sai voando de uma cidade pra outra. Que fosse uma coisa, tu dá um super impulso, você tá ali voando, não tem nenhum prédio, aí você dá só uma esticadinha, você dá aquela planadinha, ele já vai cair rápido e tal, mas pode ser só o extra que você precisa pra passar por cima de um prédio, pode ser só o extra que você precisa pra alcançar o próximo ponto de enganchar a teia, sabe? Só essa ajudinha. Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse um bagulho mais assim, porque daí eu ia me divertir mais usando, eu ia gostar mais de usar, sabe? Mas enfim, tá lá, com certeza não é o que me faria desgostar do game. Que mais que eu gosto no 2? A cidade é imensa, a cidade é absurdamente, né, é bem maior, isso é claro que eu vejo como vantagem, isso é muito legal. Eu gosto muito de como ficou orgânico você ir parar um crime e o Miles já tá ali, ou a Wraith já tá ali, né? Ou o Harry, temporariamente, ele às vezes também já tá ali brigando com os caras e tal. Acho que isso, pra mim, isso ficou muito legal, ficou uma coisa muito orgânica. Gosto dos Spider-Bots como colecionáveis, tem várias coisas que eu gosto. Tem coisas que eu vejo como problemáticas nesse... Desculpa, gente. Tem coisas que eu vejo como problemáticas no 1, que pra mim o 2 não corrigiu, então é um defeito nos dois. Eu acho as missões paralelas, eu esperava mais. Eu gostaria de missões paralelas mais interessantes. Eu queria ver principalmente mais super vilões nas missões paralelas. Eu acho que as missões paralelas era a oportunidade de trazer os super vilões. É uma coisa que pra mim... o pessoal fala pouco disso no Batman Arkham Knight. Mas eu acho que a parte mais elogiável do Batman Arkham Knight é que toda missão paralela é ligada a um super vilão. Todas você termina de fazer, é um super vilão que você leva preso. Isso pra mim foi uma ideia de gênio, foi uma ideia de mestre. Gênio é exagero, mas foi uma ótima ideia. Gênio é exagero, é básico. Mas é uma ótima ideia. O Homem-Aranha 1, por exemplo, tem os desafios que quando você supera, você prende o Taskmaster, que é um super vilão, não é bem do Homem-Aranha, mas é um super vilão da Marvel. No 2... você tem os desafios que você termina... Você não prende, mas é o arco do mistério, né? Do Mysterio. Que também é muito legal. Muito legal. São as missões paralelas... As atividades paralelas que eu mais gosto no 2 são essa do Mistérios. Porque você tem esse arco, você tem essa história com o mistério. Então, tipo... no 1 faltou e no 2 faltou também. O 2 não corrige isso. Só que o 2, ele tem um problema extra de adicionar insulto à injúria, em primeiro lugar, porque ele é o 2, então ele podia ter feito melhor. E segundo lugar, porque além de não trazer os super vilões, ele mata quase todos eles, né? Isso é uma coisa que eu critiquei quando eu joguei, critiquei depois de jogar e eu vou morrer criticando. Eu acho que foi uma ideia absurda, eu não sei por que optaram por fazer isso, por que optaram em se limitar dessa maneira, simplesmente matar basicamente todos os super vilões do Homem-Aranha. Tipo, por que você faz isso? Você não vai querer usar essa galera nunca? Sabe? E mata fora da tela, o que é muito pior, exatamente, Mike Smoke. Logo no início eles matam o Scorpion. E pô, tu matar o Scorpion pra introduzir o Kraven como um grande vilão e tal, eu acho perdoável. Mata um, leva embora, mata até o Shocker também, se você quiser, mata dois, que seja. Em primeiro lugar, não mata fora da tela, o Scorpion pelo menos teve ali seu momento de aparecer, porque
Você mostra o Kraven matando, então você mostra como o Kraven é o cara, e você tem um pouco, um mínimo de reverência e interesse pelo personagem. Cara, os vilões do Homem-Aranha não são assim os vilões do Batman, eles não são nem metade o tanto de interessante. Mas eles são vilões, cara, de muitos anos também. Eles são vilões consagrados, eles têm fãs. Eles têm fãs. O McGargan, o Scorpion, ele tem todo um arco de redenção nos quadrinhos que muita gente gosta. Você não é obrigado a trazer isso pro seu jogo, você faz seu jogo da maneira que você quiser. Tranquilo. Mas você simplesmente matar todos eles sem cerimônia, sem nem mostrar na tela, eu achei uma ideia muito estranha. Eu acho que não acrescentou em nada pro game, porque, de novo, você não trouxe pra tela. O Kraven já estava estabelecido como esse grande vilão. Falar, escrever que ele matou a galera não ajuda em nada. E agora você perdeu. Você simplesmente perdeu todos esses personagens, que são alguns dos mais conhecidos. Só sobrou... Quem que tu vai trazer, cara? Né? Tem os grandes, claro, tem o Duende Verde, tem o Dr. Ock, né? Eles vão aparecer no próximo game. O Carnificina, que inclusive me pergunto, como vai ser o próximo game? Vai ter o Carnificina, o Dr. Ock e o Duende Verde? Eles vão trazer todo mundo? Porque eu achei que o Carnificina ia ser DLC, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, não é a nossa discussão nesse momento. Isso aí é o próximo jogo que vai decidir o que ele vai fazer. Mas assim... Por que se limitaram dessa forma, né? Essa ideia de matar os vilões, eu realmente nunca vou entender isso. E nunca vou apreciar, porque é uma coisa que eu desgostei muito. Eu acho que você podia fazer o que eu tava dizendo. Você traz eles para as missões paralelas. Pô, tem várias histórias legais para você explorar e tal. Traz eles para as missões paralelas, mostra um pouco da história deles, mostra algum arco interessante dos personagens. Faz um dos vilões virar vilão do Miles, porque é outra cagada. Isso aí pra mim é cagada que a Insomniac fez, eu não consigo entender. Isso eu comentei na outra live e tudo. Vocês querem trazer o Miles, vocês querem dar bastante importância pra ele, dá vilão pra ele, cara. Todos os vilões continuam tudo girando em torno do Peter. Todos os vilões giram em torno do Peter. O Norman é pai do melhor amigo dele. O Dr. Ock estava envolvido com ele. O Carnificina era missão exclusiva do Peter Parker, o Carnificina. Não dava nem pra fazer com o Miles. Pô, pega um desses vilões aí e fala que ele é vilão do Miles agora. Foca. E eles tinham a faca e o queijo na mão. Porque o Rhino podia muito virar um vilão do Miles Morales. Porque o Rhino, você não tem, assim, não chega a estabelecer uma relação dele direta com o Peter, ele não odeia especialmente o Homem-Aranha, né? Só que no primeiro jogo, o Miles tem que fugir do Rhino antes de ter superpoderes, ele foge do Rhino. No jogo do Miles Morales, o Rhino é o primeiro supervilão que o Miles enfrenta, então podia criar essa relação entre eles, assim, estabelecer o Rhino mais como um vilão do Miles. Eles começaram ali. E trazer mais vilão pra ele, cara. O que sobrou pra ele pro próximo game, sabe? E tipo, no próprio jogo 2, pra focar, né, no nosso assunto. No próprio segundo game. Vocês querem dividir o foco, mas o Miles só tá interessado no Martin Lee. E não sobra nada pra ele. Ele se aproxima do mistério. É aleatório, é totalmente aleatório que você só pode fazer as missões do mistério com o Miles. Não tem motivo pro Peter não ajudar. Não é que nem do Carnificina, que tem a relação dele com a Wraith e tal, que foi estabelecida no primeiro game. É aleatório ser com o mistério porque o Miles estava totalmente zerado de vilões. E perderam a chance de trazer mais vilões pra ele, cara. Podia ter trazido. Mas não sei, não quiseram. Pra mim isso é muito esquisito. Não faz sentido isso nenhum. Pois é, eu não entendo esse dilema que você tá falando, Mark Smoke, que talvez eles ficaram nesse dilema. Não faz sentido existir esse dilema, porque a resposta do dilema é não matar. Era só não matar essa galera toda. É bizarro, cara. É bizarro. E aí o Miles agora super sem vilões. O Peter aposentado. Sei lá. Mas pra mim o principal é isso, assim. Eu volto, né, no reescrevendo. Você fazer o Peter ser o Venom, você começaria o jogo focado no Peter e acabaria focado no Miles. Você acabaria tendo que fazer essa transição, um de cada vez. Mas o foco tem que ser mantido em um dos personagens, um de cada... Na minha opinião, você tem que... Né, você fica com o Peter, você vê o simbionte corrompendo ele aos poucos, você tá o tempo todo com ele. Depois você fica com o Miles.
Pô, você fazer o Peter Venom ia ser muito interessante, porque não só o Homem-Aranha, o Peter Parker já era muito importante pro Miles, né? Por isso que foi legal jogar o primeiro game de novo e rever umas coisas. Antes do Miles saber do segredo, antes do Homem-Aranha se tornar um mentor de super-herói pro Miles, o Peter já estava ajudando muito o Miles a superar a morte do pai dele, levando ele ali pro negócio de caridade lá, ajudando ele. E o Miles, tipo, ele já paga mó pau pro Peter, como um ser humano, não pensando nele como Homem-Aranha. Ia ser uma jornada muito forte, assim, ter os dois se antagonizando entre si. É engraçado, parece que o jogo tem medo de fazer eles se antagonizarem diretamente. Você tem um combate final, né, entre os dois. Final, quer dizer, é no meio do jogo, mas enfim. Você tem um combate entre eles pro Miles salvar o Peter do simbionte, que é o momento mais forte, na minha opinião, é o momento mais interessante do jogo, mais forte do jogo. É quando o Miles tá salvando o Peter do simbionte, mas seria muito mais forte se o jogo inteiro tivesse construído para aquele momento e o Miles estivesse salvando o Peter de ser o Venom, não de só estar com o simbionte e tal. Porque até ali, até eles terem aquele confronto, eles não se confrontam nenhuma vez, eles não discutem, eles não brigam. E devia ser eles deviam começar a quebrar. E construindo, eles quebrando cabeça, eles começando a divergir ao longo de todo o game. Até ter uma ruptura entre eles mesmo, ter uma briga entre eles. Daí tem esse drama, né? Tem esse drama do Miles ver o herói dele se corrompendo e não saber o que fazer e tal. Pô, tem umas coisas que seriam legais pra explorar. E tipo, e agora que o Mike falou dos outros personagens, tem essa questão que também é problemática de você trazer dois Homem-Aranhas. Cada Homem-Aranha tem seu conjunto de personagens que eles também querem socar no game, né? Então a gente já não tem muito tempo pra passar com o Miles, a gente já não tem muito tempo pra passar com o Peter, porque eles estão dividindo. Você ainda tem que dividir esse tempo com a Mary Jane, com a mãe do Miles, com a namorada do Miles, com o Harry Osborn, com o Norman Osborn. Você vai socando um monte de personagens, você tem dois núcleos, basicamente. Não ficou legal, pra mim não foi a melhor ideia possível juntar os dois. Pra mim não é o que funciona mais legal. Ah, essas porcarias desses pombos. Então... e além das missões paralelas, eu acho ser fraca nos dois jogos, outra coisa que eu acho que é um pouco fraco nos dois games, que eu gostaria que fosse um pouco melhor nos dois games, eu gostaria de ver mais, eu gostaria de ter mais missões que não fosse bater em bandido. E isso eu vou retomar lá o Homem-Aranha 2 do PS2, coisa velha antiga. Mas eu já fiz um game prosa com vocês sobre heroísmo, e eu acho que assim, o herói, bater em bandido faz o herói ser um herói se o ato de bater em bandidos seja feito pra salvar pessoas inocentes. Se só ir na rua tentar bater em bandido, isso por si só não é o suficiente pra tornar um personagem um herói. O importante é se ele tá ajudando pessoas que precisam. Isso que faz um super-herói, na minha opinião. Então eu gostaria de mais missões assim, o prédio pegando fogo, o carro desgovernado, o Homem-Aranha 2, eu lembro muito do Homem-Aranha do PS2, do Homem-Aranha 2, que é a missão que eu mais odiava, porque era muito difícil controlar o personagem naquele game, e ele era extremamente desgovernado, mas uma missão que eu odiava era salvar os caras nos barcos afundando. Às vezes tinha um barco afundando, e você tinha que pular no barco, pegar o personagem e levar pra costa. E tinha que fazer isso várias vezes, porque eram várias pessoas no barco, né? Cara, eu odiava essas missões. Mas era o barco afundando, era a missão extra. Eu queria mais essas missões de salvar as pessoas. Prédio enchendo, não sei o quê. Missões paralelas, não missão da história principal. Essas que nem, tipo, tem esses crimes em tempo real no game, né? Às vezes só tá balançando de teia. E... aparece alguém aparece a exclamaçãozinha vermelha, né? Que daí é um crime que tá acontecendo. E esses são sempre isso, é sempre crime. É sempre você tem que ir lá bater em bandido. E eu queria que fosse, em alguns casos, fosse pessoas precisando de ajuda. Simplesmente pessoas precisando de ajuda, sabe? Eu queria que tivesse mais isso. Eu acho que combinaria bastante com o herói,
que é o amigão da vizinhança, ficaria simpático, sabe? Outro clássico do PS2 é salvar o balão da criança, o balão sumiu, tá subindo, você vai lá parar o balão. Tirar gatinho da árvore, umas bobeiras assim. Porque o Homem-Aranha, ele é assim, ele é o amigão da vizinhança, ele é gente fina. O Miles tem umas missões dessa quer dizer, as missões de história tem algumas coisas assim, né? No Homem-Aranha 1 você vai atrás dos pombos pra ajudar o cara. No Homem-Aranha 2 você vai ajudar a achar o gatinho que o cara perdeu. Então tem umas coisinhas bonitinhas assim, que eu acho que orna com o personagem. E eu queria que tivesse essas missões pra tu fazer aleatório pela cidade, pipocando assim, sabe? Eu acho que ia ser legal. Mas isso é uma crítica aos dois games. Mas enfim, cara, resumindo, né, as minhas segundas impressões é isso. Pô, eu me diverti jogando o Homem-Aranha 2 novamente, o gameplay tá muito maneiro. Muitas coisas são legais, mas no fim, pra mim, jogo bom do Homem-Aranha é jogo solo. E entrando em mecânicas específicas, o 1 tem uma mecânica que eu gosto bem mais também, que é isso aqui, ó. Você escolhe o poder do traje e modificações do traje. Eu acho que o 1 é bem mais customizável. Talvez por ser dois personagens, eles tiveram que balancear dois personagens com duas coleções de habilidades diferentes, tiveram que encher de coisa. Eles acabaram sacrificando isso aqui, super entendo, mas eu gosto mais disso aqui. Eu consigo... Claro que o gameplay muda 5%, 10% no máximo, mas eu gosto disso aqui. Eu gosto de deixar um pouco mais do meu jeito de jogar. Eu foco em esquivas perfeitas, ou eu foco em dar mais dano. Eu equipo coisinhas pra dar um pouquinho de customização no personagem. Eu gostaria de ter visto isso expandido, não retirado. Sem falar que o poder do traje fez muita falta pra mim. Quando você libera um traje novo, ele libera um poder junto que você pode equipar em qualquer traje. Então você pode escolher a roupa que você quiser e o poder que você liberou, você usa na roupa que você quiser. E tipo, eu acho isso muito legal porque é um outro grande incentivo pra liberar as roupas do game. Os uniformes, porque você quer ver o que o poder dela faz. Até os uniformes que daí são feios, que você não gosta muito, pode ter um poder que parece interessante e tu quer correr pra liberar, sabe? Então isso é uma coisa que eu também gosto bem mais no 1. É. Eu fico achando reclamação pro 2. Sinto muito, gente. Mais reclamação pro 2. Eu gosto demais da habilidade nova do 2 de criar a teia que você pode andar em cima dela. Eu acho essa habilidade muito legal. Eu acho tudo a ver com a Homem-Aranha. Eu acho, do ponto de vista técnico, eu acho muito impressionante que eles conseguiram fazer isso. Você pode fazer isso pela cidade, você pode fazer isso a hora que você quiser. Você cria essas teiazinhas pra andar em cima. Acho super legal. O problema que eu vejo é que me parece que até pra balancear, né, como uma medida de contrabalanceamento, nos trechos de furtividade, você não tem muito o que fazer, cara. Basicamente, a única coisa que você tem que fazer nos trechos de furtividade é criar essas teiazinhas e ir pendurando a galera. É só isso que você tem pra fazer. Você não tem mais gadget direito. Os gadgets do 1 dão um banho no 2, tá? Eu detesto os gadgets do 2. Detesto não, mas do 1 é muito mais divertido de usar os gadgets. E você tem gadgets que você consegue usar nessas trechos de furtividade e no 2 você não tem nenhum. Nada pode te ajudar. E você faz tudo com base nisso, de ficar esticando essas teiazinhas e pendurando a galera. Os trechos de furtividade do 2 pra mim são muito mais tediosos, são muito mais chatos. De só ficar indo atrás do pessoal e vendo, vou pendurar você aqui, vou pendurar você ali, sabe? E pra mim nem seria muito difícil de balancear, porque bastaria você limitar quantas pessoas você pode colocar ali, sabe? Você limita, só pode pendurar 2 por teia, ou isso é até uma habilidade que você vai melhorando. No começo você só pode pendurar 1, aí você depois pode pendurar 2, mas não passa disso. Né? Daria pra fazer qualquer balanceamento nesse sentido. Só que não, você só fica pra lá e pra cá, jogando as teiazinhas e pendurando a galera. Ficou muito repetitivo o stealth no 2, na minha opinião. E eu não gostei. No 1 eu acho mais dinâmico, mais divertido. Vou usar um gadget nesse cara aqui, vou fazer não sei o que lá naquele cara ali, sabe? O que eu gostaria de ver no 2, assim, que daí... Não que a furtividade do 1 seja perfeita, eu acho que tem muito espaço pra melhorar. O que eu gostaria de ter visto o 2 fazer era, tipo, mais gadgets que eu posso usar furtivamente, era mais interações com o cenário, seria muito interessante, formas novas
de interagir com o cenário. Umas brincadeiras assim e tal. Mas enfim. Pra mim cai muito a furtividade. O gameplay de combate, mano, no fim é elas por elas. Porque eu gosto mais dos gadgets do 1. Gosto mais. Só que o 2 tem habilidades super legais. E o gatilho rápido de gadget é muito bom. De gadget e de habilidade. E você tem a variação entre o Peter e o Miles. Todas essas coisas são muito legais. Então, por mais que tenha gadgets divertidos no 1, eu acho que o combate eu acabo gostando um pouquinho mais do 2. Fora as habilidades novas. O negócio de chutar na parede é muito bom, faz muita falta no 1. Então o combate eu acho que eu gosto mais no 2. Mas a furtividade pra mim não tem comparação, assim. Eu gosto bem mais no 1. Gosto muito mais no 1. E uma habilidade do 2 que eu gosto demais, que eu esqueci de falar. Eu ia começar falando dela. Cara, tem uma habilidade extremamente importante no 2 que pra mim eles comeram terra de não colocar no 1. Porque é um clássico do Homem-Aranha, é um bagulho que até aparece nos filmes do Sanheim, que é o negócio de se lançar com as teias, né? No 2 você libera essa habilidade de você estar parado num ponto, aí ele joga 2 teias e se puxa e faz o estilingue de teia. Isso, cara, isso tem no filme do Sanheim, isso tem nos desenhos antigos. Até no... Mano, é um clássico o estilingue de teia, e eles não colocaram no 1. Comeram mosca, cara. É muito bom. Eu amo essa habilidade. No 2, qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa que eu faço, estilingue de teia. Primeira coisa, estilingue de teia e vamos, sabe? Ficou no automático pra mim. Tanto que quando eu peguei pra jogar o 1, eu ainda tentava fazer no começo. Tentei fazer algumas vezes. Virou memória muscular. É uma habilidade extremamente boa, tem tudo a ver com a Homem-Aranha, aparecem todas as coisas dele. E moscaram. Moscaram de não colocar no 1 de uma vez. Foram colocar só no 2. Esqueceram. Bobeira. E é uma coisa que eu gosto pra caramba. Então, o 2 é melhor, porque ele tem um estilingue de... No fim, o 2 é melhor porque ele tem um estilingue de teia, gente. O desempate foi esse. O 1 tem umas roupas feias que só por Deus também, tá? Só pra vocês saberem. Tem umas roupas do 1 que eu detesto. Mas, no geral, eu gosto mais das roupas do 1 também. Ah, mas aí não tem nada a ver, cara. Isso aí... Gosto é gosto. Né? O 2 tem várias roupas que eu acho muito legais também. É só uma questão de... Sei lá, eu gosto mais de umas roupas do 1. E assim, eu fico triste, cara. Eu fico triste porque não tem volta, assim. As coisas que eu não gostei do 2, eu não imagino eles voltando atrás e fazendo diferente. Eu acho que eles só querem fazer cada vez maior, né? Cada vez mais expansivo. Então eu não imagino voltar algumas coisas ao que era o 1. Voltar a roda de gadgets. Voltar um Homem-Aranha só. Essas coisas eu não imagino acontecer. Fora o que a gente já comentou há bastante tempo. Um negócio que é incorrigível. Que mataram os vilões. Isso não dá pra corrigir. Não tem correção. Eles estão mortos. Mataram eles oficialmente. Inclusive, se tentar corrigir e falar, não, na verdade não matou, vai ser até pior. Porque, mano, assume teus BO. Tu inventou essa ideia aí de matar todo mundo, assume seus BO. Não vem falar agora que na verdade não morreu, sabe? Isso aí eu acho até pior. Mas, ó, ficar brincando aqui com os gadgets, eu adoro. Eu faço assim só... Tipo, tu tem opções, sabe? Porque você não precisa. Você pode vencer todo mundo só na porrada, você pode vencer todo mundo só nos gadgets. Eu alterno porque eu gosto, porque eu acho divertido. Ah, dessa vez eu quero usar a bomba de teia. Ah, dessa vez eu quero usar... Ah, dessa vez eu não vou usar gadget, sabe? Eu gosto de ter essas opções. Eu acho... Mano, aí foi o boi com as cordas. Cara, se tiver isso, eu vou fazer meu decreto agora. No 3... No 3, eu acho que eles vão fazer multiverso. Se eles meterem o multiverso no 3, eu não vou jogar no lançamento. Eu vou ignorar o jogo no lançamento. Eu vou jogar, vou comprar quando tiver uma grande promoção e se exploda. Eu não vou jogar no lançamento. Eu vou jogar, porque é Homem-Aranha, uma hora eu vou jogar. Mas eu vou comprar a preço de banana. Eu não vou jogar o 3 no lançamento se tiver multiverso. Você é louco.
Capaz de esperar, vou esperar pra jogar no PC. E louco que o Homem-Aranha 2 não teve DLC, né? Isso eu achei muito esquisito. Eu achei muito curioso que o Homem-Aranha 2 não teve DLC. Será que ele vendeu menos que o primeiro? Vocês sabem disso? Sei lá, eu achei estranho. Siga o rastro do sinal para desativar pens na hora certa. Eu não entendi, eu não prestei atenção no jogo. Eu não prestei atenção no que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que jogar feio nisso aqui? É, tá, entendi. É isso que eu tenho que fazer. Esses desafios eu não sou muito fã, não. Ah, esse aqui tem esse papo do... Ah, que faz o photobomb, não sei o que... Ai, cara, eu detesto. Nada a ver, mano. Nada a ver. Isso aqui é nada a ver. Porque ela é a louca da rede social e tu tem que participar disso por quê, sabe? Quer dizer, o jogo dá motivos que obrigam o Homem-Aranha a participar disso, mas não dá motivos pra ele querer fazer o uau ali do photobomb. Isso não oferece muitos motivos, não. Pô, fui pelo caminho errado total agora. Quem que me bateu? Ah, errei a ordem. Uau! Acabou? Cadê o... Cara, esse rastro tá muito louco, tá? Ah, não sei o que tá acontecendo. Beleza. Morreu, aí. Tranquilo. O importante é terminar. Ó, então vendeu bem menos pelo visto. Curioso, né? Curioso. Eu não vi muita gente... Eu não sei. Vocês acompanham... No fim, vocês acompanham mais canal no YouTube, essas coisas que eu, assim. Eu não acompanho tanto. Eu tenho... eu não vi muito... Eu tenho a impressão que gostaram... A impressão que eu fiquei do que eu vi no YouTube, essas coisas, é que gostaram mais do 2 do que do 1. Eu tenho a impressão... Muita gente prefere o 2. Vocês têm essa impressão também? Eu não vejo muita gente reclamar do 2, que nem eu, entendeu? Basicamente é isso. Eu sou hipster. Só eu reclamo do 2. Com certeza não. Mas assim, a maior parte das reclamações que eu vi do 2 foi por motivos que eu considero errados, assim, né? Tipo, tem muito preconceito com Miles e a gente sabe da onde vem um pouco desses preconceitos, sabe? Com Miles, que daí pra mim não são motivos válidos pra reclamar do game. Sou extremamente contra. Esse tipo de reclamação eu cheguei a ver. Mas aí não tem o meu endosso. Inclusive, cara, o Miles merecia um jogo propriamente dito e poderia ter sido Homem-Aranha 2, na minha opinião. Pra mim, a história do simbionte é uma história do Peter. Eu queria ver na pele do Peter. Mas eu acho que o Miles merecia o jogo mais jogo dele mesmo, não só puxadinho, que dura pouquinho. Ô Peter, passou por cima do carro e não quis subir nele, por quê? Era só subir ele. Aí ó, olha. Olha. Preferem apenas pelo gameplay? Então pode ser. Mas então eu sou hipster mesmo, eu sou exclusivo, porque eu não prefiro o gameplay do 2. No saldo, tem muita coisa do gameplay que eu gosto, algumas eu prefiro, mas no saldo eu ainda prefiro o gameplay do 1. Gosto dos gadgets, prefiro a furtividade, gosto mais de liberar trajes, gosto de customizar mais o Homem-Aranha, equipar ali os modificadores e tal. Gosto do sistema de poder de traje. No fim, eu ainda prefiro o gameplay do 1. Mas o gameplay do 2 é a melhor parte dele, sem dúvida. Ah, que legal o negócio. Que horror, Homem-Aranha. Que vandalismo. Detective, I found another stolen art piece. Sending coordinates your way. Então, Max Moga, e realmente a questão do Miles
É complicado. O pessoal tem uma galera que... Uma galera que... É só pra gente fechar, né, nessa... Pra falar mal desse povo, é sempre importante falar mal do povo que julga as coisas de maneira terrível por motivos piores. A Stephanie Sterling, James Stephanie Sterling, ela tem um vídeo que eu concordo demais, assim, que ela traz um negócio que eu acho muito real, assim, que é tipo... Esse pessoal que fica reclamando de personagem por causa da cor do personagem, ou por causa que o personagem é mulher, ou porque o personagem faz isso, faz aquilo, ou é trans. Esse pessoal, eles gostam de falar que pessoas que nem jogam estão impondo decisões nos games. Esse pessoal são os verdadeiros turistas. Esses caras que chegaram depois. Porque quem joga de verdade, não só de verdade, mas quem joga há muitos anos. Eu jogo videogame há mais de 30 anos. Essa galera não tava lá. Essa galera não tava lá. Claro que os jogos estão trazendo mais diversidade agora. Não vou mentir. Não. Mas sempre teve algum nível e você não via esses chiliques. Você não via. A galera do chilique, essa galera é nova. E tem muitos deles que nem joga. Só usa o chilique pra criar conteúdo. Joga videogame de vez em quando, mas tem um canal no YouTube lá e usa o chilique pra criar conteúdo. Porque chilique dá views, né? Então, eles são os verdadeiros turistas, mano. Porque a galera que joga há muitos anos, só joga, velho. Só joga. Não é mentir, não é dizer que não, porque antigamente não tinha ninguém que era racista. Imagina, existe desde que o mundo é mundo, e infelizmente. Sempre teve esse pessoal. Mas essa massa que criou todo um movimento mesmo, esse povo é turista, mano. Esse povo chegou agora. Porque a maioria do pessoal só quer jogar, e se for legal, o pessoal joga. E deu. Pois é, Max Smoke. Pois é. Tem uns caras. Tem até criador aí que nunca entrava nessas tretas, nem falava de nada disso e começou de repente a vir com umas opiniões esquisitas, sabe? Tinha até uns caras que nem falava. Nem falava nada, só jogava normal, que nem eu. E aí de repente, porque eu acho não sei o que lá. Isso, mano, da onde veio isso? Da onde veio isso agora? Sabe? Enfim. Eu não tô aqui, eu tô aqui pra falar de jogo. E muito menos, a minha plataforma não é gigante, mas ela pode ser desse tamanho, ou ela pode ser gigante. Eu não vou usar a minha plataforma pra pisar em ninguém que não merece ser pisado. Tem uma galera que tem que levar uns pisão sim, mas isso tem muito mais a ver com poder do que outras coisas. Bom, galera, valeu aí por acompanhar. Espero que não tenha sido muito enfadonho essa live que eu fiz por mim. Quinta-feira eu quero ver se eu trago um Game Prosa Retro pra vocês. Eu não sei se eu vou trazer mais Tales of Graces, eu sei que vocês não aguentam muitas seguidas. Talvez eu traga, talvez não. Foi uma só essa semana, né? Pelo menos uns 2 por semana, às vezes era legal. Não sei ainda, vamos ver o que acontece amanhã. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Um beijo no coração de todos os envolvidos. Não deixem de seguir o Cortes do Jogando para ver essas lives gravadas. Não deixa de seguir o YouTube lá também. Tamo assim de chegar em 8 mil, mas não chega. Tá ali, mas não chega, não bate o 8 mil. Então vamos lá compartilhar o conteúdo, vamos continuar aí crescendo e vamos fazer o que dá. Grande abraço, galera. Uma boa noite, até a próxima. Valeu?